Queridos irmãos, bom dia. Nesta manhã de domingo nós estaremos estudando sobre um assunto muito importante das Escrituras que falam sobre a santificação, né? E eu gostaria de fazer a leitura do capítulo 12 do livro de Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Eu lerei todo o capítulo. E diz assim a palavra do Senhor: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que, quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado, até um animal, se tocar o nome, seja apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo:
ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Vamos orar para iniciarmos o nosso estudo nessa manhã. Santo Deus, abra o nosso coração. Ó Deus, dá-nos o entendimento que precisamos, ó Pai, para entendermos as Escrituras Sagradas e entendermos o assunto que vamos tratar nesta manhã. Que o Senhor abra o coração dos teus servos, daqueles que vão estar ouvindo esta mensagem, este estudo bíblico. Ó Deus, que não só sejamos instruídos, como também despertados, ó Deus, a uma vida santa, de perseverança na tua santa presença. É a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus, rogando as ricas bênçãos do Senhor para as nossas vidas nesse dia, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Talvez você já tenha ouvido a expressão, nunca desista. E às vezes, esta frase, ela soa para nós, em especial nós que defendemos a doutrina calvinista, né? O pensamento calvinista das Escrituras, como uma expressão meio que triunfalista, né? Que nos faz pensar em um esforço tão somente humano. Mas a mensagem da não desistência é uma mensagem bíblica. E as Escrituras estão fartas de textos bíblicos, de textos que nos exortam a não desistirmos, a prosseguirmos na fé, na vida cristã. É verdade, meus irmãos, que nós enfrentamos muitas lutas e nessas lutas, nessas dificuldades terrenas, muitos acabam se desanimando e esfriando na fé, e muitos até desistem de continuar perseverando em servir a Cristo. É verdade que a doutrina da perseverança dos santos significa também a perseverança do Espírito Santo de Deus em nos manter no caminho dele, no caminho de Cristo. Mas também a perseverança dos santos tem a ver com a nossa responsabilidade de buscarmos o Senhor. Vamos aprender um pouco sobre isso nesta manhã. E o modelo de perseverança que nós temos nas Escrituras é o de Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, como diz o texto que nós acabamos de ler de Hebreus capítulo 12. Jesus, ele termina o que ele mesmo começa. Jesus, ele lutou contra o diabo e do início até o final ele persistiu e venceu. Ele lutou até o fim. E a luta, meus irmãos, só terminou quando o diabo, envergonhado e derrotado, se retirou da presença de Jesus. Jesus é o nosso modelo, então, de perseverança. Foi ele quem iniciou o seu ministério terreno com a sua missão de morrer por nós e de sofrer a punição de Deus sobre si para nossa salvação. Quando ele estava prestes a ser preso para iniciar o processo de crucificação, ele sentiu, previu em seu coração o que ele passaria, e com a sua oração fervorosa ele dizia: Senhor, passa de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus foi até o fim, e quando ele estava na cruz, as suas últimas palavras foram: está consumado, inclinando a cabeça, conforme o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, ele rendeu o Espírito. E ele fez isso, meus irmãos, quando ele tinha então encerrado esse seu ministério terreno, e ao chegar ao fim, não antes de terminar a sua obra, ele então a completa. A obra precisava ser terminada e ele terminou.
Mas nós também temos uma missão aqui na terra, meus irmãos. Nós cristãos temos também uma importante obra a realizar. E esta obra é a obra da obediência a Deus e de uma vida de santificação. Precisamos crescer em santificação para agradarmos a Deus. E essa obra, ela é uma obra dura. A vida cristã é uma vida com dificuldades, com lutas. Mas o chamamento do Senhor é para que não desistamos nessa trajetória. As Escrituras, como eu já disse, elas estão fartas de textos, de exortações para não desistirmos da fé. Eu quero começar citando um texto que está em Lucas capítulo 9, versículo 62. O contexto dessa passagem é de Jesus, então, ensinando aqueles que expressavam o desejo de segui-lo, como deveria segui-lo. E ele, no versículo 62 de Lucas 9, ele então exorta os seus discípulos e aqueles que estavam ali ouvindo, e diz assim: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vejam, essa expressão pôr a mão no arado significa começar o trabalho. Ele está dizendo, aquele que começa a me seguir, aquele que começa esse trabalho da vida cristã, mas que num dado momento ele olha para trás, ou seja, ele olha para a velha vida, ele não é apto para o reino dos céus. Vejam o que também em Hebreus, capítulo 6, versículo número 4 a 6, o autor aos Hebreus nos diz, e esse texto é muito sério, queria que os irmãos observassem o conteúdo dessa passagem bíblica. Diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Eu sei que esse texto ele é um texto muito polêmico, difícil de se interpretar, mas a mensagem central desse texto é sobre a não desistência da vida cristã, porque a desistência ela comprometerá toda a nossa vida diante de Deus. É interessante a gente notar esta ideia de perseverança ou de não perseverança sendo demonstrado com a expressão olhar para trás. Olhar para trás. Olhar para trás significa, então, desistir, não persistir. E o Antigo Testamento nos conta a história de uma mulher, a esposa de Ló, que, tendo sido retirada pela permissão do próprio Deus, pela intervenção do próprio Deus, da terra de Sodoma e Gomorra, que estava prestes a ser destruída, ela, juntamente com o seu marido, eles então saem da cidade e a ordem foi para que eles não olhassem para trás. E o texto diz que a esposa de Ló, ela desobedece essa ordem e ela olha para trás e se transforma numa estátua de sal. É interessante porque Jesus ele cita este episódio em Lucas capítulo 17, versículo 32. E lá ele fala para não sermos como a esposa de Ló, que olhou para trás. A mulher de Ló, ela colheu o fruto do amor ao mundo caído e hoje serve como essa ilustração para essa admoestação bíblica de não amarmos o mundo e nem o que há no mundo, conforme 1 João capítulo de número 2, versículo 15. Lá João diz que nós não devemos amar este mundo porque o amor do Pai não está nesse mundo. Então, colocar a mão no arado significa olhar para frente, resoluto, decidido a fazer a obra do Senhor. Olhar para trás significa, então, querer voltar à velha vida. E como é terrível, meus irmãos, vermos pessoas que iniciaram bem a sua carreira cristã, mas que olharam para trás em um dado momento e desistiram da vida.
desistiram da sua fé em Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala sobre essa perseverança da vida cristã, quando ele, em Filipenses capítulo 3, versículos 13 a 14, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Observe, Paulo está dizendo: eu me esqueço das coisas que ficaram para trás, não olho para trás, mas avanço para as que estão diante de mim. Meu olhar fixo está no que está na frente. Nós somos chamados, meus irmãos, a então prosseguir para esse alvo, seguir avante neste alvo e nunca retroceder. Prosseguir então requer esse esforço. E essa jornada da vida cristã, meus irmãos, ela é cheia certamente de obstáculos, de dificuldades, de terrenos difíceis, de desertos na vida, de armadilhas. Entretanto, a busca da justiça de Deus não é algo fácil, não existe um método simples ou cômodo de santificação. Na verdade, meus irmãos, a determinação é muito importante para a vida cristã. O esforço é muito importante. Vejam que coisa curiosa. Quando a gente estuda a doutrina da santificação, muitas vezes nós encontramos pessoas que distorcem o entendimento desta doutrina e que pensam que a santificação é um tipo de passividade espiritual, onde as pessoas elas enfatizam a atividade divina, mas enfatizam também a inatividade humana. A ideia é de que a santificação ela parece ser mais somente uma obra de Deus e não tem a nossa participação. É óbvio, é claro que a santificação ela é inútil se ela não for realizada pela dependência da graça de Deus. Sempre dependemos da graça de Deus para sermos santificados. No entanto, isso nunca deve servir de desculpa para assumirmos uma atitude passiva na santificação. Pelo contrário, a santificação é uma obra onde nós temos uma participação efetiva e que está ligado à não desistência. Vejam o que também o apóstolo Paulo fala sobre isso em Filipenses capítulo 2, versículos número 12 e 13. Ele diz lá: desenvolvei a vossa vocação, a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O desenvolvimento dessa salvação, então, meus irmãos, significa que Deus ele trabalhou por nós, ele nos deu a salvação, mas nós também trabalhamos para evidenciar e para desenvolver esta salvação. Nós somos chamados por Deus, então, a trabalhar pela nossa santificação e a trabalhar duro por isso. O Senhor ele coloca ao nosso dispor todos os instrumentos necessários para que realizamos esse processo, mas somos nós que temos que fazer, somos nós que temos que realizar este trabalho de santificação. Claro que com a ajuda do Espírito Santo de Deus, claro que com a graça de Deus operando eficazmente em nossas vidas. O Espírito Santo ele nos regenera, mas a regeneração não é o fim da jornada cristã, é o começo. É a partir desse momento, então, que o Senhor ele nos chama para, então, uma vida de perseverança, de luta. Essa é a ideia. A vida cristã é uma luta. Travamos uma luta espiritual que nós não podemos, meus irmãos, esmorecer. Mas, em segundo lugar, o que esse texto de Hebreus capítulo 12 nos ensina também é que Deus ele chamou um povo e ele quer que esse seu povo seja um povo ávido pelo reino de Deus. Ou seja, Deus quer que esse povo seja um povo que deseja arduamente o reino de Deus. Deixe-me ler um outro texto também bem polêmico, difícil de se interpretar, mas nós vamos tentar entender ele agora, que está em Mateus capítulo 11, versículo 12. Palavras do Senhor Jesus. Ele disse assim: desde os dias de João Batista até agora,
o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O reino de Deus é tomado por esforço. Mas o que é que o Senhor Jesus ele quis dizer com isso, né? Será que isso quer dizer que o reino de Deus pode ser alcançado de outra maneira que não pela graça soberana de Deus? Quando o Senhor Jesus diz que nós devemos tomar o reino de Deus por esforço, o que ele quis dizer com isso? Uma interpretação muito feliz e acertada foi feita por Jonathan Edwards, e ele estava correto quando ele entendeu que este verso de Mateus capítulo 11 está se referindo à paixão com que os novos crentes buscam o reino de Deus. Ele descreve aqui o zelo com que aqueles que estão despertos pelo Espírito correm para o reino. Aqui é a intensidade da paixão, do amor pelo reino de Deus, que é enfatizado por Jesus. Esse esforço, portanto, significa então a essa paixão, esse amor, esse desejo de buscar o reino de Deus. É por isso que o povo de Deus é um povo ávido, um povo que está arduamente desejosa do reino de Deus. Os irmãos devem se lembrar que quando João Batista ele começa o seu ministério, ele então passa a anunciar a chegada do reino de Deus. Jesus também foi aquele que disse isso, né? Jesus foi aquele que disse que o reino de Deus já havia chegado. Então começa-se um despertamento entre os judeus, os israelitas, e as pessoas então começam a pedir o batismo, a se arrepender dos seus pecados. Essa era a mensagem central de João Batista. E aqueles que foram então despertados se apressaram em crer em Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida. E essa urgência e intensidade exigiu então uma corrida para o reino de Deus. Essa ideia que Cristo está aqui nos apresentando em Mateus capítulo 11. Aqueles que correm para o reino se comprometem então para sempre com este reino. Não podemos renunciar a esse reino. O crente, quando ele inicia esta trajetória da vida cristã, ele não pode tirar férias deste trabalho, desse serviço. Ele deve então buscar essa santificação, perseguir essa santificação como o principal alvo da sua vida. Quando nós nos dedicamos a Deus, meus irmãos, nós nos dedicamos a um serviço que é vitalício, para sempre. E o autor aos Hebreus, ele descreve como essa batalha da vida cristã, ela deve perdurar até a morte. Vejam o que Hebreus 12, versículo de número 1 e 2, e depois o versículo 4 diz. Diz assim: portanto também vós, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ora, veja o versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Observem que a luta pelo reino de Deus é uma luta que equivale a derramamento de sangue. O autor aos Hebreus está dizendo, na nossa luta contra o pecado, nós temos que resistir até o derramamento de sangue, se for preciso morrermos. E quantos crentes, meus irmãos, ao longo da história da vida cristã, ao longo da história cristã da Igreja de Cristo na terra, morreram para preservar a sua fé e perseverar no caminho de Cristo. A minha pergunta a você é se você também tem sentido esse ávido desejo pelo reino de Deus. Ainda mais em Hebreus capítulo de número 12, no verso de número 5 e 6, e depois o verso 11 a 13, vejam que o autor aos Hebreus ele continua dizendo, olha só, verso 5, estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige
a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, olha só, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se desvie, não extravie o que é manco, antes seja curado. Nós não somos bastardos, nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós precisamos entender a disciplina do Senhor como esse incentivo, como esta urgência que devemos ter, meus irmãos, para buscar o reino de Deus. Quando somos chamados à atenção, quando somos disciplinados pelo Senhor, quando somos punidos pelo Senhor, o Senhor não está nos punindo para nos amedrontar ou para nos desanimar, pelo contrário, a disciplina ela vem porque Deus nos ama e porque Ele quer que a gente persevere. É como se Deus estivesse então na nossa caminhada cristã, então com a sua disciplina nos levando de volta para o seu caminho. Portanto, se você está sofrendo algum tipo de sofrimento e você entende que esse sofrimento é uma disciplina de Deus, porque você estava relaxado, longe dos caminhos do Senhor, não mais desejoso em servir a Deus, arrependa-se desse seu pecado, volte-se para o Senhor. É o que diz Apocalipse capítulo 2. Se você ler o capítulo 2 de Apocalipse, você verá que na carta que Jesus ele envia à igreja de Éfeso, ele diz assim: vocês devem voltar ao primeiro amor, lembra-te de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. É isso que o Senhor nos chama a fazer. Esse esforço, essa luta, ela vale a pena, porque ela tem então uma promessa gloriosa. Vejam que Hebreus capítulo 12, versículo 18 a 21 diz: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Vejam o que acontecia na época de Moisés, né? Fogo palpável e ardente, escuridão, trevas, tempestades, clangor de trombeta. E tudo isso, meus irmãos, era uma demonstração então do poder de Deus, da glória de Deus, para mostrar ao seu povo a urgência do chamamento para uma vida de santificação. Os irmãos devem se lembrar que quando o Senhor estava preparando Moisés então para receber as tábuas da lei, o monte que Moisés estava não poderia ser tocado, as pessoas deviam estar longe, e as pessoas então ouviam os trovões, os relâmpagos. Então há aquela ação, ao mesmo tempo que assustadora, gloriosa, da presença de Deus. O que o autor aos Hebreus está aqui nos mostrando é que aqueles tempos, eles eram então, o povo era levado a viver aqueles tempos para mostrar, para eles entenderem a urgência desse chamamento para uma vida de santificação. Em nosso tempo nós não temos a experiência de montes ardentes, de tempestades violentas, de fumaça negra, de sons de trombetas e palavras trovejantes. Essa foi uma experiência no Monte Sinai. Era um tempo de terror. Isso deixou o povo pedindo alívio. Até mesmo Moisés, ele estava assustado ali com aquelas experiências. Então o autor aos Hebreus nos ensina então que esse antigo momento de terror para então contrastar com o fim da jornada tinha um objetivo. Vejam que o autor aos Hebreus ele nos diz aqui agora no versículo número 22 a 24, esse texto é glorioso. Hebreus 12, 22 a 24 diz assim: tendes chegado
ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Olha que coisa gloriosa. Nós somos o novo Israel de Deus. A igreja é o novo Israel do Senhor. O nosso êxodo é infinitamente maior do que o êxodo que aconteceu no Egito. O nosso mediador é incomparavelmente maior do que Moisés, é infinitamente maior do que Moisés. O nosso monte não é o Sinai, mas a Sião celestial, a Jerusalém celestial. Entraremos dos céus, meus irmãos. Nós nos reuniremos a uma multidão de anjos, desfrutaremos da comunhão de todos os santos de Deus. Seremos aspergidos pelo sangue de Cristo, que é mais importante do que os sacrifícios oferecidos na época de Moisés. Vejam que coisa gloriosa. A nossa luta, a nossa avidez pelo reino de Deus, ela tem esse objetivo. O povo foi tirado do Egito com o objetivo de levar para uma terra prometida, mas aquela terra simbolizava para nós os céus. Nós estamos caminhando rumo a Jerusalém celestial, a Sião celestial, e Ele quer que nós tenhamos então este prazer, este deleite e esse desejo de persistir até o fim. De persistir até o fim. É por este lar eterno que nós devemos resistir e lutar e perseverar. Quem pode abrir mão dele? Quem não se levanta depois de tropeçar, de pecar, de fazer algum tipo de erro contra Deus, mas continuar o seu caminho em direção a esse objetivo com arrependimento e com fé? Vejam como o autor aos Hebreus ele termina o capítulo 12, quando ele diz no verso 28 e 29, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E é por esse fogo consumidor, meus irmãos, que devemos viver a nossa vida. É a Ele que nos esforçamos para agradar. É por Ele que nos levantamos novamente após fracassos repetitivos. Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso alvo. Nós precisamos compreender esse chamamento bíblico da não desistência da vida cristã. Um dos hinos que eu mais gosto de cantar e de ouvir no nosso inário é o hino de número 132. Na terceira estrofe, este hino diz assim: quantos que corriam bem, de longe agora vão. Outros seguem, mas também, sem fervor, vivendo estão. Você compreende a urgência desse chamamento para a perseverança dos santos? A não desistência da fé? Talvez esta pandemia seja um teste também para você, para te mostrar o quanto você precisa perseverar na vida cristã. Ah, meus queridos irmãos, o que Deus tem preparado para nós no fim da nossa carreira cristã aqui na Terra é incomparavelmente maior e melhor aos sofrimentos, às lutas e às abnegações que vivemos nessa terra. Se você chora, se você se entristece por ter que tomar decisões difíceis na sua vida, por ter que abandonar certas práticas que você tanto ama, por ter que lutar para abandonar o pecado que você mais ama na sua vida, se você acha difícil isso, saiba que a sua persistência, a sua luta, a sua coragem, o desenvolvimento da sua salvação, ela terá uma recompensa tão gloriosa que você jamais conseguirá medir a importância dela para o esforço que você tem que fazer hoje para servir a Deus. Então não se esqueça disso. Não superenfatize, então, as ações de Deus sobre você
e diminua a importância da sua tarefa de lutar também pela vida cristã. Vivemos pela graça de Deus, mas essa graça não significa que tenhamos que cruzar os braços e não lutar. A ordem de Deus a ordem de Cristo quem colocou a mão no arado não deve olhar para trás, porque este que olhar para trás não será apto para o reino de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos ajude a vivermos esta vida cristã com perseverança, com luta, pela graça de Deus, sem jamais desistirmos. Deixe-me orar por você. Santo Deus, olha, Senhor, para as pessoas que estão ouvindo e estudando a Tua palavra comigo nesta manhã. Senhor, anima este Teu servo que está desanimado. Faça, ó Deus, ele perseverar na fé. Meu Deus, desperta-o para uma vida ávida pelo Teu reino. Senhor, meu Deus, que por Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, o Senhor venha renovar a sua fé e venha dar a ele, ó Deus, a perseverança que ele precisa, a luta que ele precisa. As razões, elas são muito claras. Diante de nós está a Sião celestial, está a Nova Jerusalém. Oh Deus, como será recompensador lutarmos neste mundo pela fé cristã para recebermos, ó Deus, a coroa inacessível da glória. Abençoa, Deus, os Teus servos para que todos nós sejamos agraciados pelo Senhor a perseverarmos na fé e a lutarmos na vida cristã até o fim. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.